dia a todos, bom dia a todas. É uma alegria recebê-los para mais um evento do Janelas de Desenvolvimento Humano em Tempos de Quarentena. Bom dia, Djalma Oliveira. Bom dia. Ô, Djalma, muito obrigado aí você por a tua generosidade, viu, de vir falar para nós de um tema tão importante, tão relevante. Isso é uma alegria imensa, viu? Te conhecemos aí do teu trabalho magnífico que você faz, da sua associação, que o pessoal já vai conhecer em detalhes. E, de fato, é um momento muito especial do nosso evento Janelas de Desenvolvimento Humano, porque nós estamos aqui na 34ª palestra. E não é uma questão de quantidade, né? Mas é uma questão de qualidade. A gente procurou reunir os professores mais relevantes que a gente tinha conhecimento na área de desenvolvimento humano. Nós convidamos empresários que cuidam do seu pessoal com muito amor, que desenvolvem os seus funcionários com muito carinho. Nós convidamos artistas das mais diversas matizes, são artistas que cuidam que fazem artes plásticas, poesia, cineasta, quadrinista. Ontem tivemos um arquiteto, né, falando da arquitetura que ampara a vida, né, e hoje nós iniciamos aí um bloco que vai falar sobre diversidade. Então, o desenvolvimento humano não pode ficar afeto, né, a uma elite de uma sociedade. O desenvolvimento humano ele precisa alcançar a todas as pessoas. Então, de forma que há um número grande de pessoas no Brasil que ainda não tem acesso, né, àquilo que é elementar para o seu desenvolvimento. E dentro disso, viu, Djalma, nós estamos com uma campanha aqui dentro dessa live para que o Ministério da Educação faça uma parceria com as empresas de telefonia e levem, né, o sinal de Wi-Fi, pelo menos nas grandes favelas do Brasil, para que essas crianças não fiquem sem a escola. A maioria das escolas do Brasil inteiro entraram com trabalhos à distância e hoje a gente vê as crianças aí mais desfavorecidas sem conseguir acompanhar as lições, porque o celular do pai, o celular da mãe ou o próprio celular, quando eles conseguem ter, não conseguem um acesso pela internet e eles são obrigados a ficar na fila na escola sob risco de pegar Covid e levar para dentro de casa ainda, né? Então, a gente tem aqui feito essa campanha insistente, essa confusão que tem no Ministério da Educação, a gente não sabe quem é o ministro, né? Antes tinha um ministro aí que só ficava falando mal de juiz, agora tem um outro todo que acabou de sair, todo confuso aí. Esse fórum não é um fórum para falar mal de governo, mas esse é um fórum que a gente tem que discutir as coisas que são importantes e tem que defender a inclusão numa sociedade que ela é complexa, né? E uma quantidade de gente necessitada que precisa de apoio. Bom, o Djalma ele tem uma carreira muito pródiga. Eu conheço o Djalma há muitos anos, conheço o Djalma quando ele fez o mestrado, depois o Djalma quando foi doutorado, meu colega do Banco do Brasil, né? Um intelectual de alto gabarito, um profissional sério, dedicado, esforçado, inteligente. Então, o Djalma, eu segui o desenvolvimento dele e tenho muito orgulho e respeito do status que ele conseguiu no país. E o Djalma não só teve uma atuação brilhante no Banco do Brasil, onde ele chegou a executivo da área de estratégia, como ele também tem uma ação social importante. Então, eu vou ler rapidamente aqui o currículo do Djalma. O Djalma é doutor em Ciência da Informação pela UNB e mestre em Administração pela Universidade Federal da Bahia. Ele já está aposentado do Banco do Brasil, onde exerceu vários cargos, inclusive o de gerente executivo na diretoria de Estratégia e Organização, que é um cargo muito relevante dentro da empresa. Atualmente, ele é diretor da Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência do Banco do Brasil e da comunidade, né? O que lhe confere um trabalho social de altíssima relevância. O Banco do Brasil, seus funcionários sempre têm uma atuação social importante de apoio à comunidade do bebê e à comunidade estendida, né? E isso o Djalma vem fazendo esse trabalho de uma maneira brilhante. E é conselheiro do Conselho Nacional de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência
e do Conselho Distrital de Defesa dos Direitos de Pessoa com Deficiência do Distrito Federal. Daí a nossa chateação de não conseguir fazer essa transmissão também em Libras, pelo cuidado que o Djalma sempre teve com essas pessoas que ele cuida e que ele procura incluir em todos os eventos. Mas, como a gente falou aqui, nosso compromisso, em breve, essa live estará editada com a tradução em Libras para quem precisar. Djalma, você vai falar de um tema muito especial, né? Nós deixamos esse tema para o final, foi exatamente porque ele é um tema que ele é abrangente, né? Na ideia de que o desenvolvimento humano, que tem várias faces, não pode só ficar focado no conteúdo e numa elite específica, ele tem que atender a todos os cidadãos do país. Então, você veio aqui com essa proposta de falar sobre desenvolvimento humano numa perspectiva de inclusão social. Então, a gente está muito feliz com a tua chegada, muito obrigado pela tua concessão, pelo teu carinho, que eu sei que você ficou esses meses aí se dedicando nessa apresentação, e estamos, assim, muito ansiosos de te ouvi-los. Djalma, boa palestra e seja bem-vindo aqui às Janelas de Desenvolvimento Humano em Tempos de Quarentena. Ok, Carbone, muito obrigado. Eu é que agradeço por toda a sua generosidade e também por essa sua abertura e esse carinho que você tem por esses temas quando a gente trata da questão de inclusão social, quando trata da questão social como um todo, né? Então, eu agradeço, né, e estou muito satisfeito em fazer parte desse time. Pessoas muito boas, se a gente observar o conjunto dos palestrantes que passaram por aqui em toda essa programação do Janelas, né? E, inclusive, ainda temos mais, inclusive, o grande fechamento com o colega, com o Serginho. Então, isso é motivo de satisfação. Bom, pessoal, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Só um instantinho. Vamos ver aqui. Ok? Compartilhado. Beleza. Só aumentar aqui um pouco. Bom, então, o Carbone já antecipou, né? Então, a ideia é a gente fazer uma abordagem aqui do desenvolvimento humano, que é o grande tema das janelas, né? Na perspectiva da inclusão social, né? Então, o que a gente observa hoje, o que é que nós vemos hoje no mundo, né? Então, essa multiplicidade de visões, né? Um mundo diverso, com cada vez os novos atores e atrizes se destacando mais, né? Seja por meio da divulgação de suas pautas, da exigência de direitos, né? Então, a gente vê aqui, por exemplo, o que aconteceu agora, semanas atrás, do movimento negro, né, que tomou uma proporção muito grande por conta de um assassinato nos Estados Unidos. Esse evento fez com que se proliferasse, né, uma série de movimentos, né, de reivindicações, de manifestações no mundo inteiro, de modo que até conseguiram, né, mudar a pauta, e conseguiram obter muitas vantagens a partir dessa luta, né? Por exemplo, a gente vê também aqui o movimento indígena, né? Eu coloquei duas índias aqui representando como que também é um segmento social que reivindica suas terras, demarcação de suas terras, direito de reconhecimento, né, de pessoas da sua identidade, né, como pessoas, né? O movimento LGBT, que é um movimento que cresce cada vez mais, então a gente observa que são atores e atrizes cada vez mais presentes na sociedade e dizendo que existe é preciso ter um reconhecimento também da sua identidade. E tem aqui, eu fiz um movimento aqui horário, né,
chegando aqui nas pessoas com deficiência, que é esse outro componente que, em si, já tem uma diversidade. Então, a gente observa que a sociedade ela é composta de um conjunto de elementos, atores com identidades diferentes, com pensamento diferente, com propostas e visão de mundo extremamente diversificada, né? Aqui eu coloquei 4, talvez 4 expressivos, mas existem muito mais, né? Então, eu vou fazer um recorte metodológico e vou explorar aqui nessa minha live, né, nessa palestra, um aspecto que é o das pessoas com deficiência, que em si já é extremamente rico e diverso. Então, a gente vê, por exemplo, as pessoas com síndrome de Down, esse garotinho que está aqui, que ele faz parte dentro do conjunto de deficiência intelectual, as pessoas com deficiência auditiva, as pessoas com deficiência visual, cegos ou com baixa visão, os autistas e as pessoas... Aqui tem um usuário de cadeira de rodas representando a deficiência física, que em si já guarda uma grande diversidade. Então, a gente fala em deficiência física, nós estamos falando dos ostomizados, estamos falando das pessoas que têm nanismo, das pessoas que têm paralisia cerebral, das pessoas que são usuárias de cadeira de rodas por vários motivos, né? Seja por doença de infância, seja por acidente. Então, é um mundo diverso. Então, se a gente pega só as pessoas com deficiência, a gente já observa essa diversidade dentro desse universo. Então, eu já estou aqui, eu primeiro segmentei com relação aos grupos ligados à questão de raça, de sexo e tal, e agora, dentro desse contexto da deficiência, ela em si já guarda uma diversidade muito grande, o que nos leva a já uma primeira compreensão e entendimento de que elas precisam ser trabalhadas dentro da sua individualidade. Não dá para generalizar. Toda deficiência é assim, ou toda deficiência tem um determinado comportamento. Não. As pessoas têm as suas identidades e merecem ser tratadas diferentemente de acordo com essa sua especificidade, né? Bom, eu vou falar um pouquinho, antes de entrar na questão mais conceitual, eu vou fazer uma abordagem trazendo um pouquinho da arte. O Carbone fez isso de uma forma magistral, trazendo o Van Gogh, que é uma palestra que está disponível, que, a exemplo de outras palestras também que se percorreram aqui nos Janelas, vocês não deixem de assistir, quem assistiu viu isso, né? E eu peguei aquele caminho, Carbone, peguei com a sua autorização de falar um pouquinho, de entrar um pouquinho na arte. Muito legal, manda brasa. Então, eu vou começar falando dessa artista aqui. Eu acho que muitos conhecem, evidentemente, que é a Frida Kahlo. Ela é uma mexicana, né? Talvez a principal artista, pintora mexicana. Viveu aí no começo do século passado, muito pouco, para nossa pouca sorte, porque ela morreu com 47 anos. E ela fez um trabalho muito ligado à própria condição da vida dela. Então, ela teve vários episódios na vida, como, por exemplo, aos 6 anos, ela contraiu poliomielite. Então, isso a deixou com sequelas, né? Ela tinha uma perna um pouco maior do que a outra, e tal, pela vida toda. Mas o principal evento na vida dela aconteceu aos 19 anos, que foi um acidente. Ela vinha num bonde ela vinha no ônibus, na verdade, um bonde bateu nesse ônibus e ela teve e foi um acidente muito sério, né? Foi um forte impacto na vida dela, ela fraturou 2 costelas, o fêmur, o pé quebrou em 10 lugares, e a coluna partiu, teve fratura em 3 lugares da coluna. Então, ela ficou numa situação muito delicada e teve um período de convalescência, né, muito, muito grande. Nesse período,
o pai dela adaptou um cavalete, não sei se vocês podem ver aqui nessa imagem, sobre a cama dela, no qual ela podia pintar. Então, ela começou a pintar aí. Veja que interessante, né? Então, aquele acidente muito forte na vida dela, então ela começa a se retratar aqui, ela começa todo o trabalho da sua arte com esse movimento nessa posição aí. Então, ela ficava, essa foto é real, ela ficava pintando a partir da sua posição, e no teto havia uns espelhos. O pai dela colocou uns espelhos grandes, um espelho grande sobre o teto da cama dela, de modo que ela fazia muito autorretrato. Aqui, interessante, ela fez 25 autorretratos. Acho que ela só perdeu para o Van Gogh, né, que fez cerca de 30 autorretratos, né, entre os mais famosos assim. Então, ela fez muito autorretrato até para mostrar a sua própria condição. Um dos autorretratos famosos é esse aí, que a gente pode ver. Só um instantinho que eu vou pegar aqui uma água. Então, esse quadro se chama Coluna Partida, mostra exatamente o que aconteceu com ela, né? Ela está retratando a realidade dela de ter tido a coluna partida, e a gente percebe toda a angústia, né, com essas marcas de pregos aqui no corpo todo, e esse quadro ficou famosíssimo, né? É um dos mais conhecidos dela, inclusive, só um instantinho, inspirou essa personagem aí. Não sei se vocês recordam aí desse filme, O Quinto Elemento, né, onde a Lilu, que é esse personagem aqui da atriz Mila Jovovich, né? Então ela traz exatamente o mesmo figurino, e perceba a posição dos braços, né? Que é exatamente o que a Frida fez. Então, um quadro inspirado num filme famoso, totalmente aqui na obra da Frida. Bom, mas na frente, ela teve... Bom, a partir desse acidente, ela teve uma vida depois relativamente ali dentro um pouco da normalidade, mas depois ficou muito mais séria, ela teve complicações aí pela vida, no restante ali, em 1940, na década de 40, ela morreu em 54, né? Então, ela teve problemas muito mais sérios, teve que amputar uma perna e se locomovia com a cadeira de rodas, ou então na cama. Essa foto aqui, ela é de uma ocasião que ela foi visitar uma exposição dela, ela teve que ir na cama. Tamanha eram as dores que ela sentia e impossibilidade de andar. Bom, ok, então eu vou falar um pouquinho agora aqui de um outro personagem, do Steve Hawking. Steve Hawking é bem conhecido, ele ficou bem mais popularizado agora com esse filme, A Teoria do Tudo, né? Acredito que muita gente já viu. E ele morreu recentemente, em 2018. O que a gente pode dizer, foi, sem dúvida, o maior físico, né, contemporâneo nosso, né? Então, nessa época, ele desenvolveu diversos trabalhos relacionados aos buracos negros, da física quântica. Então, é uma grande personalidade. E ele tinha uma doença, que é a esclerose lateral miniotrófica, que ela vai vai fazendo que os músculos percam movimento. Então, é uma doença degenerativa, o Hawking foi, ao longo do tempo, perdendo esses seus movimentos, a ponto de chegar, já no final ali desse período, quando a doença estava mais avançada, em não poder se comunicar, e se comunicava por meio de um equipamento, né, tecnológico, que eu vou falar mais na frente, eu vou voltar a ele e falar um pouquinho, né, de como ele interagia com a questão da tecnologia. Tá? E um terceiro personagem que eu vou falar aqui, esse talvez seja mais conhecido de todos nós, é o Aleijadinho. Então, o Aleijadinho tem toda uma polêmica em torno da história dele, né? Evidentemente, chega até algumas pessoas acharem que ele não existiu, que ele teria sido uma invenção do governo Vargas. Mas, assim, existem diversos também outros pesquisadores que atestam
a existência de uma pessoa, por muitos depoimentos de pessoas da época. Tem um livro muito famoso, uma pesquisa que foi feita pelo Bretas e publicado, mas esse foi publicado 40 anos depois que ele morreu. Mas, de qualquer forma, há vários depoimentos de que, além da obra fantástica do Aleijadinho, né, toda a condição também de doença dele, que perdeu os dedos, que ele usava, pedia para alguém amarrar os equipamentos, né, nas mãos dele para que ele pudesse trabalhar. Então, a gente vê aqui uma moeda e a gente encontra vários registros, né, na literatura, com ele sendo apoiado, né, por esses elementos. O instrumento era amarrado, adaptado. Então, é claro que a gente está aqui no século XVIII, né, um pouquinho do século XIX, totalmente diferente. A tecnologia era uma tecnologia da época diferente da que o Hawking utilizou agora mais recentemente e o que a Frida utilizou. Bom, mas o que é que existe de similaridade, ou que a gente pode, de fator de comparação entre esses três exemplos que eu citei, da Frida, do Hawking e do Aleijadinho? Eles tinham impedimentos de ordem física que faziam com que eles não exercessem bem a sua plenitude de vida. Então, eles não tinham digamos, essa condição igual às outras pessoas. Se superaram, buscar por meio de ferramentas, né, desenvolveram depois o seu trabalho, mas tinham esse impedimento. Então, esse é o conceito de deficiência. São barreiras, né? As barreiras que as pessoas encontram na frente. Aqui é uma barreira clássica. Por acaso, esses dois aí são os meus filhos, né? Não sei se todo mundo sabe, eu tenho um filho que tem deficiência, esse que ele tem paralisia cerebral, e a gente se encontra, às vezes, diante de uma situação como essa, né? Isso foi uma viagem que nós fizemos recentemente, e aqui gerou aquela coisa assim, e agora? O que a gente faz? A gente vai no museu, mas tem uma escadaria dessa, né? Ele já pesa pra caramba, então a gente já fica diante dessas situações. Então, é isso que, portanto, resume bem o próprio conceito de deficiência, né? Que uma pessoa com deficiência é aquela que tem impedimentos de longo prazo, seja de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Aqui nós estamos falando das pessoas cegas, com baixa visão e surdas, né? Qual é a interação, né? O impedimento, que interação com uma ou mais barreiras, elas podem obstruir a sua participação plena na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, isso aqui é a definição textual, né, da Lei Brasileira de Inclusão, é a definição que está na lei, e aqui a gente chama atenção para essas barreiras. Ao falarmos de barreiras, a gente está falando de que a deficiência ela não está na pessoa, ela se manifesta no momento em que a pessoa entra em contato com o ambiente. Então, esse é um aspecto que é extremamente relevante e importante a gente destacar, que é o que a gente chama de a abordagem social da deficiência. Então, a abordagem social da deficiência é essa. Ela se manifesta com a interação. Então, sai daquela ideia de doença, de coisa que está na pessoa, e a gente começa a observar o ambiente, a interação da pessoa com o ambiente, né? Então, essa deficiência ela se manifesta por meio de barreiras urbanísticas. Então, quando a gente anda pela cidade, a gente encontra, por exemplo, calçadas esburacadas, dificuldade como essa, nas escadarias, de acessar, de ter um deslocamento igual para todos. Então, isso são as chamadas barreiras urbanísticas. Temos as arquitetônicas. Então, por exemplo, a gente vê nos prédios mais antigos totalmente uma impossibilidade, né, de uma
de uma acessibilidade, não existe qualquer condições nos transportes, é outro momento onde essas barreiras ficam muito evidentes, né? A gente tem vários relatos aqui de colegas cadeirantes que utilizam ônibus e é uma loucura. Às vezes a plataforma, né, que leva, ela tá com problema e simplesmente o motorista não pode perder tempo porque é cobrado por isso, aquela coisa todinha, e deixa o cadeirante lá na parada, não pega, faz de conta que não vê. Então, é um outro ponto extremamente delicado e importante, onde essas barreiras ficam evidentes. Nas comunicações, então, a gente aqui está numa live, eu vou repetir, pode ser que tenha pessoas que entraram agora, né? Nós tentamos colocar uma janela de Libras, pelo menos para que as pessoas surdas tivessem acesso a essa palestra, né? Não conseguimos por uma questão aqui de ajuste momentâneo, né, de colocar as duas telas simultâneas, porque o Zoom ele aciona ao falar, então eu teria que ficar de fora ou então a pessoa de Libras. Mas aí depois nós vamos tentar uma maneira de como inserir depois e editar o vídeo com a Libras, né? E tem também a questão dos cegos, né, que dificilmente, por exemplo, hoje já existe um número maior, mas filmes e tal, eles ficam à mercê, né? Ficam excluídos por não terem possibilidade de ter a mesma comunicação dos outros. As tecnológicas, evidentemente, que a gente observa que nem todas as pessoas têm essa condição de ter um equipamento como aquele do Hawking, ou primeiro ter acesso e depois aparecer mesmo toda o desenvolvimento tecnológico a possibilitar, né, essa inserção completa da pessoa. E uma última barreira, essa eu destaco como sendo uma das mais importantes, que é o que chamamos de barreiras atitudinais. Então, aqui é onde a gente vê, por exemplo, todo o preconceito, a discriminação, né? Toda a forma como que a sociedade interage com a pessoa com deficiência, seja por desconhecimento, seja por má vontade, mas o que existe é que tem uma barreira, existe uma lacuna grande entre o que seria uma sociedade que tolerasse, que convivesse, que entendesse toda essa especificidade da pessoa com deficiência. Então, é o que a gente chama de as barreiras atitudinais, que é aquela coisa que a gente poderia traduzir na boa vontade das pessoas em quererem incluir, em querer trabalhar, em querer aceitar, em criar condições para que as pessoas com deficiência entrassem realmente na sociedade como um todo. Aqui a gente pode falar também da própria lógica das empresas, né, no trabalho, né? Então, uma atitude conveniente seria aquela de adaptação de mobiliário, adaptação de estrutura para que as pessoas pudessem trabalhar. Eu vou, daqui a pouco, falar um pouquinho mais sobre isso, né? Bom, ao longo dos anos, a atenção à pessoa com deficiência ela se modificou, né? Então, ali em 1945, quando a ONU foi criada, é um marco importante por isso, existia toda uma lógica, ou a forma de ver a pessoa com deficiência, ela se baseava muito na caridade, na filantropia, né, na reabilitação. Então, ela aquela coisa de ver esse setor como um setor sofrido, e a sociedade ela cuidava de ter mecanismo de ajudar, mas dentro daquela condição. A pessoa continuaria naquela condição, ela ficaria apenas tendo esse cuidado, né, em fazer caridades. Esse pensamento evoluiu. Então, esse pensamento, hoje, ele migrou para o que a gente chama de
um reconhecimento dos obstáculos à participação. Então, por que as pessoas elas não têm participação? Por que elas não têm os mesmos direitos das outras pessoas? Então, hoje, a partir dos anos 90, esse movimento foi se consolidando, seja por meio de resoluções da ONU, seja por meio, como, por exemplo, a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é de 2006, seja por meio de um aparato legal que, no mundo inteiro, ele foi se ampliando a ponto de permitir que aquela discussão que antes era muito voltada para a questão da filantropia, ela migrasse para a questão dos direitos humanos. Então, é o direito de acessibilidade, de igualdade, de inclusão. Então, isso é um movimento, esse foi um movimento muito importante na história, né, para começar que para que essas pessoas pudessem ter mais visibilidade. Tem um filmezinho que eu vou compartilhar com você, é um filme da ONU, ele é muito interessante para mostrar essa história. Então, deixe-me fazer aqui, eu vou parar de compartilhar só um instante, tá? Só um instantinho só. Precisa de ajuda, Djalma? Oi? Então, o vídeo entrou aí, não? Não, não entrou. Você tem que clicar no compartilhamento de tela e aí você tem que chamar o vídeo do compartilhamento de tela. Tá. Vamos ver agora, tá? Entrou. Muito bom. Ok. Então, vamos lá aqui. When the United Nations was created in 1945, it was based on the principles of equality for all and the dignity and worth of every human being. At this time, there was limited information about the persons living with disabilities, and little attention was given to the challenges faced by this group. Including efforts to realize the rights and promoting the empowerment of persons with disabilities have been central to UN mandates from the very beginning. In the early years, focus was mainly placed on charity, welfare and rehabilitation. It then shifted toward recognizing the barriers to participation in society for persons with disabilities. The concept of human rights began to gain ground internationally in the 70s, and in 2006, the UN adopted the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Today, people with disabilities work together with the United Nations Department of Economic and Social Affairs to create a world that is accessible, equal, and inclusive. Ok, pessoal. Então, a gente viu aí, né, um pouquinho dessa história que eu havia falado, né, e mostrando, portanto, esse caminho que percorreu, né, todo o processo de reconhecimento, né, das pessoas com deficiência. Bom, ali no vídeo, vocês viram que ele falou um pouco da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito das Pessoas com Deficiência. Então, esse é um marco
E esse é um documento, talvez o mais importante documento que a gente pode destacar quando toca em direito das pessoas com deficiência, que foi um processo que foi uma convenção feita pela ONU. Hoje existem 189 países no mundo signatários dele, inclusive o Brasil. O Brasil é signatário dessa convenção a partir de 2009. O Senado aprovou em 2008 e foi sancionado em 2009. Ele tem status constitucional. Então, ele faz parte da nossa Constituição. E alguns desses... O que fala nessa convenção? O respeito pela dignidade inerente à autonomia individual e à independência das pessoas. Aqui eu queria destacar um pouco dessa diferença entre o conceito de autonomia e independência, né? Muitas vezes ele é confundido, né? A autonomia diz respeito à condição das pessoas terem possibilidade de fazer, elas tomarem a decisão por si. E a independência diz respeito à questão da pessoa poder fazer. Então, ela ter condições, né, físicas para isso. Então, um outro princípio, a questão da não discriminação, a plena e efetiva participação e a inclusão da sociedade. Claro, isso aqui é um aspecto extremamente relevante em toda a convenção, que é o direito de as pessoas com deficiência, poderem decidir, poderem falar, né, por elas mesmas, né? E o respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade. Então, não é algo extraordinário, não é algo fora da normalidade. Então, é algo que faz parte da própria diversidade humana. Bom, os princípios da Convenção das Nações Unidas também, ainda acrescentando nessa parte do que ele traz de relevante para toda essa concepção, né, do segmento da pessoa com deficiência, é a questão da igualdade de oportunidades, que todas as pessoas devem ter, a acessibilidade, então, em vários aspectos, seja na comunicação, seja no acesso ao trabalho, seja nos transportes, né? A igualdade entre homens e mulheres, isso é muito forte, né, em toda a convenção, o aspecto de considerar essa igualdade, e o respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade. Então, é uma atenção muito grande que há das Nações Unidas, tem a Unicef, que é um órgão que trata muito disso, de já preparar esse cuidado com as crianças, né, no processo de desenvolvimento de uma cultura que leve, né, a uma aceitação, né, e uma convivência com essa diversidade que são as pessoas com deficiência. Há dois conceitos que são muito importantes, né, e relevantes assim nessa questão de trabalhar com a diversidade, que são dois conceitos: a adaptação razoável e o desenho universal. O que é adaptação razoável, né? São modificações ou ajustes necessários que não acarretam ônus desproporcional ou indevido a fim de possibilitar a inclusão das pessoas com deficiência. Então, quando a gente traz esse conceito para o âmbito das empresas, então a gente está falando, por exemplo, de uma adaptação do mobiliário. Então, é uma mesa que precisa ser um pouco mais baixa para permitir que uma pessoa com nanismo possa trabalhar. Ou então um ajuste que permita a entrada de uma cadeira de rodas na mesa, de modo que a pessoa possa trabalhar. É uma rampa que é feita na entrada do prédio. Então, isso é o que a gente chama de adaptação razoável, né? Esse conceito ele é interessante a gente observar, porque ele pode levar a uma certa subjetividade de entender o que é razoável, né? Mas a gente
observa, evidentemente, que aí está dentro do conceito de bom senso, que são adaptações que são feitas, né, no sentido de possibilitar que o maior número de pessoas tenham acesso aos ambientes, à tecnologia, né, aos equipamentos. Então, por exemplo, na escola do meu filho fizeram uma rampa lá, que para uma escola é razoável, não tem nenhum gasto extraordinário, né? Uma rampa que, na época, só tinha, acho que ainda hoje só tem ele com deficiência física, né? Mas isso terminou, é uma escola pequena, mas isso terminou sendo útil para diversas situações. Vez por outra tem um que quebra uma perna, que fica numa cadeira de rodas e tal, e a rampa está servindo lá para várias pessoas. Bom, o outro conceito é o que se chama de desenho universal. O que é o desenho universal? É a concepção de produtos e serviços que permita um maior número de pessoas usar. E aqui tem dois exemplos simples. A gente observa aqui uma maçaneta, né? Essa maçaneta redonda que a gente costuma ver, ela não é do desenho universal. Imagina uma pessoa que tem um problema na mão, para fazer esse giro, não consegue. Já uma maçaneta aqui com essa alavanca, ela permite uma pessoa abaixar com o cotovelo, baixar com a bengala, então não precisaria ter isso. Então é um exemplo simples do que é o desenho universal. Mesmo caso da torneira. Então a gente observa essas torneiras redondas também, elas não são do desenho universal, porque isso dificulta para muita gente. Com a alavanca, sim. Bom, são exemplos simples, mas que a gente pode encontrar em diversas outras, né, situações, quando o mundo, digamos, está preparado apenas para pessoas sem deficiência, não vai atentar para realidades como essa, tá certo? Então, quanto mais desenho universal a gente tiver nos produtos, nos ambientes, mais a gente permite a inclusão das pessoas, né? Bom, aqui eu vou só mostrar um pouco como é que está a acessibilidade das pessoas no mundo, né? Então, a gente observa que a Europa já avançou bastante com relação a isso. A gente tem 95% aqui de ambientes acessíveis, né? Está falando aqui em termos de locomoção, de transporte, de acesso a prédios, a equipamentos como um todo da sociedade. Temos a Ásia também, que tem um percentual muito grande, né? 73%, a Oceania com 71%. Aqui nas Américas, 64%, e na África ainda com um percentual baixo de acessibilidade, com 48%. Segundo a ONU, há 1 bilhão de pessoas com deficiência no mundo. Então, é uma coisa assim, impressionante. Uma em cada 7 pessoas tem deficiência. Oi, Carbone, você está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Você quer compartilhar? Desculpa, eu estava... eu estava imaginando que eu estava deficiente e recebi um aviso aqui. Espera um pouquinho só, pessoal, desculpa. Pronto, compartilhou. Tá. Então, peço desculpas aí, pessoal. Aconteceu aqui um probleminha. Então, olha só. Eu vou apenas voltar aqui rapidamente nesse aqui, como eu estava falando muito da imagem, então eu imaginei que vocês estavam vendo a imagem. Então, aqui, eu só repetindo aqui a questão do desenho universal, tá certo? Então, essa maçaneta aqui, ela não tem o desenho universal. Essa daqui, sim, desenho universal. Essa torneira, não, né? Porque ela dificulta, portanto, ela não possibilita, né, essa entrada. Aqui foi o gráfico que eu mostrei, tá bom? Aqui da acessibilidade no mundo, tá certo? Onde a gente mostra que a Europa com 95 e tal. E aqui onde eu estava, que hoje existe
1 bilhão de pessoas com deficiência, 1 em cada 7 pessoas. No Brasil, tem um dado extremamente importante. Aqui são dados do IBGE, do censo de 2010. 45 milhões de pessoas com deficiência. Então, 24% da população tem algum tipo de deficiência. Esse número, essa escala, ela leva em consideração as dificuldades que as pessoas diziam ter naquele momento. Depois, em 2018, o IBGE fez um novo estudo utilizando a mesma base de dados, tá certo? O censo, o último foi o de 2010, né? Vai ter talvez esse ano, ninguém sabe como é que vai se comportar, mas o que eles modificaram um pouco a margem de corte dessa pesquisa, e esse número caiu bastante, caiu para 15 milhões. Ainda é um número muito elevado, mas então assim tem essa discussão hoje em torno desse número, mas eu estou trabalhando com o dado oficial, o dado do IBGE, que é de 24% da população tendo alguma deficiência. A distribuição, a maior parte é deficiência visual, né, com cerca de 18%. Depois vem a deficiência motora, auditiva e intelectual com 1,4%. Se vocês observarem, se somando aqui esses percentuais, vai dar mais do que 24%, porque há várias pessoas que têm mais de uma deficiência. Então, ela aparece aqui em mais de um desses números aqui. Bom, agora eu vou falar um pouco, né, nós já estamos caminhando aqui para a última parte aqui da nossa live, né, sobre a inclusão da pessoa com deficiência pelo trabalho. Então, veja só, uma maneira de a sociedade incluir a pessoa com deficiência, no sentido de ela poder usufruir das mesmas condições das demais pessoas, é o trabalho. Então, o trabalho ele tem essa capacidade, né, de colocar a pessoa na sociedade como um cidadão, como tendo todas as garantias. Então, portanto, uma maneira, né, de reconhecer a dignidade da pessoa com deficiência. Então, no mundo, a gente tem ainda taxas de emprego das pessoas com deficiência, ela ainda é bem inferior à das pessoas com deficiência. Então, aqui é um dado do Banco Mundial, né, onde a gente vê que as pessoas sem deficiência, homem, estão aí com 64%, né? Mulheres, que ainda é menor essa taxa, essa diferença aqui de 64 para 92, então é a taxa de emprego de mulheres, as pessoas sem deficiência. Quando a gente vai para as pessoas com deficiência, essa taxa ela diminui bastante. Então, a gente observa aqui pouco mais de 50% para homens, né? E mulheres ali de 50 a 70, um pouco mais de quase, não chega a ser 20%, a taxa de emprego de mulheres com deficiência. Esse aqui é um estudo feito em 51 países, né? É de 2011, mas esse quadro não se alterou muito desde então. Bom, tem 2 trabalhos que eu vou falar aqui um pouquinho. É um trabalho da Organização Internacional do Trabalho, né, da OIT, que ele fala de trabalho decente para pessoas com deficiência, né? Então, o que é o trabalho decente, né, para a Organização Internacional do Trabalho? É o trabalho produtivo em que os direitos são protegidos, né, que gera uma renda adequada e com proteção social. Ou seja, proteção social adequada. Então, o trabalho decente é aquele que a gente pode dizer assim, não é um subtrabalho, é um trabalho que reconhece a dignidade das pessoas, né? E nesse estudo, eu deixei aqui o link aqui embaixo, depois, quem quiser se aprofundar nele,
ele é muito interessante, ele é um estudo muito denso, muito importante. Ele está com um linkzinho aí embaixo, vocês podem ver. Depois vocês podem, depois quem quiser ter um pouco mais de estudo sobre ele, né? Ele traz aqui alguns aspectos, como o que acontece na questão do trabalho decente, né, e em diretrizes, nos principais continentes, né? Eu destaquei aqui a União Soviética e a Ásia e Pacífico, né, porque dão uma dimensão maior disso, né? Então, ali na União Europeia, os países eles estabeleceram, né, por meio de legislação, todos os critérios de seleção, de condições de recrutamento, orientação profissional, formação profissional. Então, a gente tem discutido bastante aqui nas lives a questão da formação profissional. Então, é algo que está presente aqui nas diretrizes lá da União Europeia, né? Emprego e condições de trabalho, incluindo remuneração. Na questão da Ásia e do Pacífico, né? Então, eles identificaram que houve melhorias significativas na década dedicada à pessoa com deficiência. Foi de 93 a 2002. Essa década foi estabelecida, sugerida, né, na verdade, pela ONU, e diversos países adotaram, fizeram medidas para isso, né? No caso lá da Ásia, eles viram que, mesmo tendo havido avanço nessa década, ainda tinha uma lacuna e deficiências muito grande com relação ao acesso à educação, né, para crianças e jovens com deficiência, e disparidades muito grandes, de modo que eles prorrogaram a década, né? Na verdade, eles fizeram outra década lá de Ásia do Pacífico, mas para demonstrar uma atenção, né, ao tema. Com relação à América Latina, eu peguei um dado mais específico, é um trabalho muito bom do Anderson Santos. O Anderson Santos é um grande amigo meu, ele é um pesquisador dessa área, né? Ele já trabalhou no governo federal, foi coordenador da questão da acessibilidade, então é um estudioso desse tema. Eu até deixei também o link aqui do artigo dele, se vocês puderem depois, quiserem mais elementos, vocês podem ver aqui. Mas, de uma maneira geral, o que ele está trazendo aqui, o que ele está trazendo em termos de ações para a inclusão do trabalho de pessoas com deficiência em 21 países latino-americanos. Foi um estudo que ele fez, inclusive com entrevista com pessoas desses países, né? Um estudo muito profundo, um estudo documental importante. E o que ele encontrou, né? De similaridade entre esses países? Primeiro, uma aprovação de legislação com obrigatoriedade de reserva de vagas nas empresas e serviços públicos. Aqui é a chamada lei de cota, né? As cotas, elas se fazem presente por meio dessas medidas, né? A criação de sistemas nacionais informatizados de intermediação de mão de obra, programa de incentivo ao empreendedorismo de pessoas com deficiência e política de acompanhamento personalizado do itinerário de inclusão laboral. Bom, eu vou avançar um pouquinho mais, né? Mais rápido, porque nós já estamos aqui chegando a quase 11 horas. Então, os desafios comuns para a inclusão nesses países, identificado aqui pelo Anderson, é o cumprimento das cotas reservadas e efetivar a fiscalização, porque não basta ter cota, né? Precisa ter uma fiscalização para ver se elas estão sendo implementadas. Um aumento da qualidade da qualificação educacional e profissional das pessoas, compartilhar rendas de benefícios não contributivos com o rendimento do trabalho, sensibilizar as empresas, né, sobre a questão da produtividade e capacidade das pessoas e criar isenções fiscais de mais incentivo às pessoas para a contratação de pessoas com deficiência. Bom, o outro estudo que eu já havia falado antes, né, lá também da Organização Internacional do Trabalho, é esse aqui, que é alcançando oportunidades iguais de trabalho, né, para pessoas com deficiência por meio da legislação. Então, esse daqui também é um estudo muito interessante, que vai trazer esses principais temas aqui. Novamente, está lá o enderecinho para depois vocês, quem quiser se aprofundar um pouco mais no tema, né? Então, aqui a gente observa o quê? Nessas diretrizes, a conformidade com as leis internacionais, ou seja, os países precisam fazer as suas normas de acordo com esse conjunto, com esse arcabouço internacional. Ação afirmativa, com tratamento preferencial a grupos desfavorecidos,
como é a questão aqui das cotas de emprego para as pessoas com deficiência, a dimensão de gênero e outras formas de discriminação múltipla. Então, a dimensão de gênero ele está presente em todos esses trabalhos que a gente encontra relacionado à inclusão da pessoa com deficiência, esses documentos da ONU. Então, isso é um aspecto muito destacado. Processo participativo, então as pessoas participarem de suas decisões relativas a ela, cobertura de todas as formas de discriminação e medidas de apoio ao emprego. Bom, aqui eu vou entrar aqui um pouquinho, mas só destacar o aparato legal do Brasil sobre o trabalho das pessoas com deficiência. Então, tem 3 documentos que eu considero de grande importância. O primeiro é esse decreto que tem a convenção, o decreto 6949 de 2009, que promulga a Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, essa que eu já vinha falando. A Lei 13.146 de 2015, ela é muito badalada, muito falada, que é a chamada LBI, Lei Brasileira de Inclusão. Então, ela traz um arcabouço muito importante sobre esses vários mecanismos, né, de inclusão da pessoa com deficiência. E a Lei de Cotas. A Lei de Cotas era uma lei de 91, né, para empresas com mais de 100 empregados. A Lei de Cotas funciona assim. Ela precisa reservar, as empresas com mais de 100, né? Reservar um percentual, seria 2% a partir de 100, 2% dos empregados seria de ser de pessoas com deficiência. E esse percentual ele vai aumentando à proporção que aumenta também o número de empregados, até chegar a 5% com empresas acima de 500 empregados. Então, é uma conquista muito grande no aspecto de compensação para as pessoas com deficiência, mas encontramos alguns problemas, né? Vejam como está o cumprimento das cotas no Brasil atualmente. Na administração pública, apenas 11,1%, muito baixo. Nas empresas públicas e sociedade de economia mista, 45%. Nas empresas privadas, 52%, de modo que no total aqui a gente tem 50%, né, como aqui o número de empregos privados, eles são maiores, né, em quantidade, então isso a gente chega aí um percentual de 50%. Ou seja, metade das vagas destinadas a pessoas com deficiência não estão ocupadas. Isso daqui é um dado da RAIS, de 2018, né? Então, essa é uma realidade que a gente diria existe hoje. Não digo hoje, talvez isso caia um pouco mais com a própria fragilidade do Estado em termos de acompanhar isso, mas o Estado tem um papel muito grande por meio da autuação dos fiscais do trabalho, né, fazer com que haja esse cumprimento aqui da legislação. Eu vou falar um pouquinho agora de um tema das tecnologias assistivas, tá? As tecnologias assistivas, elas são produtos, né, recursos, metodologias para ampliar as habilidades funcionais das pessoas. E aqui eu trago novamente o Hawking, que ele é um grande exemplo, quando eu gosto de utilizá-lo, para falar da tecnologia assistiva, né? Então, como vocês devem ter visto o filme, né, o Teoria do Tudo, e também um pouco da história dele, né? Ele fala por meio desse equipamento aqui, que está no olho dele, esse equipamento nos óculos, né? Então, esse aqui, na verdade, ele está suportado aqui pela aba do óculos, mas ele capta o movimento da bochecha do Hawking, que era um movimento que ele conseguia fazer, dos poucos músculos com que ele conseguia movimentar já ao final daqui da vida, e ele, ao fazer o movimento com a bochecha, ele movimentava o computador de modo a criar, a se comunicar. Ele movimentava com as letras, né? Isso, a Intel desenvolveu esse equipamento para ele, né? Veja só a importância. Ele ajudou também, ele como físico, ajudou na
no desenvolvimento desse equipamento, de modo que depois isso era lento, porque era letra por letra, e esse mecanismo que a gente tem hoje no WhatsApp de chamar a palavra toda, ele já utilizava ali, né? Então, o que eles fizeram? Mapearam um conjunto do vocabulário dele, das palavras que geralmente ele usava, e fez com que ele já aparecia a palavra e ele olhava para fazia o movimento aqui na bochecha e marcava aquela palavra. Então, ele conseguia se comunicar dessa forma e saiu uma voz mecânica, aquela voz eletrônica, né? Que ele só reclamava depois do sotaque americano que tinha na voz dele, na voz artificial dele, era um sotaque americano e com toda essa rixa dos ingleses com os americanos. O Hawking ele era de uma importância histórica fantástica, né? As cinzas dele estão colocadas lá em Londres, né? Na abadia de Westminster, ao lado dos restos mortais de nada menos do que Charles Darwin e Isaac Newton. Então, veja só a importância para a história dele. E aí, um exemplo clássico das teorias assistivas, né? Existem várias teorias assistivas, né? Aqui eu trago uns exemplos de um pessoal da Miviro. Olha o nome sugestivo, é uma turma jovem aqui de Brasília, está fazendo esses projetos que são extremamente fantásticos. Nós temos, da PABB, uma parceria com eles, onde a gente seleciona o pessoal com deficiência, e eles fazem oficinas para as pessoas, para eles conhecerem melhor a necessidade das pessoas e desenvolver equipamentos, que vão desde esse aqui, que a pessoa escreve com o olho, então eles colocam isso aqui, a pessoa olha a letra e escreve, ou esse aqui, que é um mouse de boca, a pessoa movimenta o mouse com a boca para pessoas que têm dificuldade de movimentos manuais, mecânicos, né? Até coisas simples, como um suporte como esse para escrita. Então, ele desenvolve esse equipamento e a pessoa escreve com mais facilidade. Ou até um baralho para cego. Então, imagina, né, o cego jogar baralho, então ele pode jogar baralho por meio dessas tecnologias assistivas. E interessante, pessoal, aqui nesse endereçozinho que eu coloquei aqui acima, vocês podem depois ver, tem mais de 80 projetos aqui do pessoal da Miviro, que eles ensinam como fazer. Então, é muito legal. Então, a pessoa vai e faz, consegue fazer. Alguns, talvez, evidentemente, que esse de escrever com os olhos é mais complicado, mas mesmo assim tem. Você pode fazer, ele diz o tipo de bateria, a forma como faz, né? Até outros mais simples, tá? Bom, pessoal, nós já estamos chegando aqui ao final, né? Esse aqui é um pouco do resumo, né? De tudo isso que eu tenho falado, né? E também dentro do aspecto da multiplicidade de visões, né? Que estamos trazendo nesse bloco aqui das janelas, né? Que é o desenvolvimento humano ancorado na própria multiplicidade de visões, né, e na inclusão social, né? Então, o que ele pressupõe? O que a gente poderia imaginar de um mundo onde tivesse essa multiplicidade de visões sendo consideradas, né, e a inclusão social? Primeiro, é o respeito e convívio com as diferenças. Então, não dá para admitir uma sociedade onde a gente tenha que ainda conviver com o desrespeito, com a falta de atenção, com a discriminação, né? Então, o respeito a esse convívio com as diferenças ele é fundamental. E várias palestras, eu lembro bem da palestra do Serginho, que ele tratava da questão desse momento conflituoso em que a gente vive, né? Onde não se aceita a diferença, em que você já chega batendo, diferença em termos de pessoas, de identidade, mas diferença de opiniões, né? Tal, onde não se respeita, você bate, você contesta, tal. A palestra do Serginho foi muito, ele trabalhou exatamente essa temática, né? Então aqui vale a mesma coisa com relação quando a gente fala nesses componentes, né, também de setores sociais. O outro, o diferente é a própria expressão da diversidade humana. Não é algo excepcional.
não é algo que foge daquela condição de ser gente, de ser pessoas. Não, ele está dentro da própria expressão da diversidade humana, né? Então é isso que é essa compreensão que precisa ter. O outro aspecto é que a condição humana exige dignidade de vida plena. Esse quarto aqui ele é muito importante, que diz respeito à participação nas decisões. Então tem um jargão, ele é muito utilizado no meio do movimento das pessoas com deficiência, que é esse nada sobre nós sem nós. O que é que significa isso? Que são as pessoas que têm deficiência, elas precisam serem consideradas, elas precisam entrar no processo de desculpa, definição das decisões, participar delas. Elas são atores, são agentes, são pessoas que pensam, e por conhecerem bem a condição delas, elas podem, evidentemente, contribuir muito com as decisões, né? E o último é o capacitismo, o preconceito e a discriminação dão lugar à inclusão. O capacitismo é um termo até novo, né? Ele não é tão divulgado assim, mas ele diz respeito a essa condição de ver as pessoas com deficiência, às vezes, com pena, ou que ela é incapaz, que ela não dá para fazer isso. Então, na verdade, esses são aspectos que a gente chama de capacitismo e que, portanto, eles não têm lugar num processo de desenvolvimento humano ancorado nessa multiplicidade de visões. Bom, e aqui eu termino novamente fazendo um recurso à arte, né? E aqui trazendo esse quadro aqui do Monet, do Claude Monet, e fazendo uma viagem, né, por essa diversidade de cores, de formas, né, quando a gente pode fazer uma analogia com essa diversidade que é a vida humana, com a necessidade que a gente precisa, evidentemente, ter esse olhar por essas várias cores, né? E esse caminho, né? Esse é o caminho do jardim, onde, evidentemente, aponta, né? Quem sabe ele deveria nos levar para uma sociedade diferente, uma sociedade melhor para todos nós. É isso. Muito obrigado. Prezado, belíssima sua apresentação e esse quadro do Monet, que é um dos quadros mais lindos que realmente a gente não consegue parar de olhar o quadro, né? Porque é tantas possibilidades que ele nos oferta, né? Tanta lindeza, tanta belezura, né? E Djalma, enquanto o nosso público aqui prepara as questões para você, enquanto você falava, eu também ficava navegando no seu tema, ficava navegando no seu pensamento, né, nas possibilidades, nas necessidades desse público. E você falou muita coisa importante. Uma coisa em especial que você fala, nada sobre nós sem nós, né? Nós não podemos construir uma política de inclusão sem aquele que precisa ser incluído se manifeste, né? Portanto, o tema não é social, o tema é social e político, né? Então, envolve participação. E aí, a primeira reflexão que eu queria fazer com você é o seguinte: você tem acompanhado o Brasil, nós vivemos hoje uma letargia, eu não diria uma letargia social, mas uma letargia política, né? Isso com reflexos muito importantes em toda a sociedade, né? Se você perseguir a pauta hoje dos veículos de comunicação, isso não é uma crítica aos veículos de comunicação. Eu não quero pautar de que alguém está certo ou eu estou errado, não é essa a ideia, mas são fatos, e os fatos são dados, né? Então, a pauta hoje dos veículos de comunicação são o Queiroz e a rachadinha, é o foro privilegiado do deputado especial, mas o deputado especial não é portador de necessidade especial, é porque é filho do presidente, né?
e o currículo inverídico de um ex-ministro da Educação que nunca foi ministro da Educação, né? Passou lá uma semana respondendo sobre o seu currículo. Essa é a pauta dos veículos de comunicação. E a pauta externa ao Brasil é fechamento de fronteira, né? Todos os países do mundo inteiro hoje ou fecham a fronteira ou estão decidindo em que momento que vão fechar a fronteira do Brasil. E o Brasil fechando fronteira para outros países, mas eu acho que o Brasil está fechando fronteira para os outros países para não contaminar os outros. Só pode ser isso, né? Porque do jeito que está aqui a pandemia. E aí, quais eram os temas que o país tinha que discutir, Djalma? Nós tínhamos que estar discutindo educação à distância. E você que é do Banco do Brasil, você sabe, porque de uma certa maneira você participou disso. O Banco do Brasil ajudou o governo federal a construir o maior sistema de ensino à distância do país hoje, que é a Universidade Aberta. Nasceu dentro do Banco do Brasil. E isso foi um legado que o Banco do Brasil ofereceu ao governo federal para que a gente pudesse resolver o problema da educação. Como é que hoje as universidades vêm a público hoje dizer que não vai concluir o curso porque não pode colocar os professores para fazer educação à distância e o MEC hoje paralisado entre falar mal de juiz e discutir currículo inverídico? Qual é a pauta? Qual é a pauta desse país, né? Claro que a gente tinha que estar discutindo educação à distância, nós tínhamos que estar discutindo educação à distância em tempos de quarentena, combate ao Covid, nós teríamos que estar discutindo empreendedorismo individual, tínhamos que estar discutindo o apoio econômico aos necessitados, né? Claro que a Caixa Econômica até que está fazendo um trabalho espetacular, mas essa discussão não para aí, tem muita gente recebendo esse benefício sem precisar, vocês estão acompanhando, e também qual é a situação desse pessoal portador de necessidade especial num cenário como esse que nós estamos vivendo. Eu não tenho nem ideia do que eles estão sofrendo. Se nós estamos sofrendo, claro que eles já vivem a clausura, né? Eles já vivem outro tipo de clausura, né? Mas mais uma clausura para esse pessoal, como é que funciona isso, né? Quer dizer, as necessidades deles são tão prementes, eles impedidos de se movimentar. Como é que isso funciona, né? Então, claro que isso é um pouco de desabafo, mas isso faz parte, né? Desenvolvimento humano, você precisa tirar as coisas de dentro para colocar coisas novas, né? Como eu falei para você assim, não é um fórum de falar mal do governo. Nós estamos falando do que está acontecendo. A situação é uma situação crítica. Teríamos que estar discutindo questões muito importantes, como essa que você colocou, e eu fui a todos os veículos de comunicação e não ajudar a comunicar o nosso evento, um evento de caráter absolutamente social e inclusivo, mas não há espaço na mídia a não ser falar de rachadinha, falar do deputado que tem foro especial. Quer dizer, a pauta desse pessoal é essa, quer falar do currículo desse cara aí que nem chegou a ser ministro. Eles estão com outras pautas, né? É triste isso, né? Como é que a gente vai fazer? Né? Que é a sociedade civil que tem que se organizar para fazer esse país funcionar, né? Então, desculpa o desabafo aí, mas como é que você vê a política desse governo para os portadores da necessidade especial? Porque a primeira-dama, até que me parece uma moça bacana, fez um trabalho interessante, né? Divulgando, exigindo a entrada do Libras em todas as falas do governo. Isso a gente tem que valorizar. Mas não sei se isso é só um pedacinho do problema. Como é que você vê isso, Djalma? Antes de eu passar para o nosso público que está preparando aqui as questões para você. Legal. Eu vou parar de compartilhar aqui a tela, tá certo? Para entrar? Beleza? Beleza. Então, Carbone, muito bem observado por você esse aspecto, né, de como que as pessoas com deficiência, primeiro, elas estão vivendo nessa nova realidade, né, de aula à distância, utilizando agora toda a tecnologia para ter aulas online, né? Então, imagino, eu fico... claro, eu faço parte também aqui do CODED, que é o Conselho Distrital da Pessoa com Deficiência. Então, tem um Conselho Nacional, do qual eu faço parte também pela APABB, né? E tem o Conselho... Ambos eu participo pela APABB, né, como diretor, né? O Conselho Distrital. Então, aqui somos eu e a Célia. A Célia, eu vi aqui que ela está presente aqui na sala também, a Celinha, né, que é uma pessoa que já está há muito tempo, é do Banco do Brasil também.
e ela somos nós dois aqui no CODED. E o CODED, o Conselho Distrital, tem discutido muito esse aspecto da falta de acessibilidade nesse novo momento que a gente vive. Então, nós fizemos até uma reunião exclusiva há 2 semanas para tratar disso, para exigir da Secretaria de Educação que, evidentemente, que a gente não está contestando aqui a aula online, ela precisa ter, mas ela precisa que as pessoas com deficiência precisam ter a atenção devida para que elas sejam incluídas, porque senão a gente vai fazer educação apenas para as pessoas que não têm deficiência. Então, ou seja, por meio de libras, por meio de legenda que precisa ter nas aulas, né? Audiodescrição para os cegos. Então, isso é fundamental que tenhamos. Com relação à segunda parte da sua observação, que eu também concordo, então, Carbone, sobre a questão de como que o governo atual ele trabalha com as questões da pessoa com deficiência, eu vou dar um exemplo muito prático de algo que está acontecendo. Eu falei da lei de cotas, né? Da lei que exige que as pessoas com deficiência tenham uma cota de emprego nas empresas, né? Do serviço público e tal. Existe mais de 10. Não, existem dezenas de projetos que tramitam na Câmara para flexibilizar essa lei de cota. O governo mesmo tem uma proposta que, imagine você, no final ali do ano passado, mandou em regime de urgência. Regime de urgência para aprovar em 5 dias, como uma forma de... a medida provisória era no sentido de flexibilizar a lei de cotas. As empresas pagariam, em vez de empregar a pessoa, ela pagaria ao governo. Então, isso era o fim da lei de cota, né? Então, as pessoas iam começar a pagar para isso. Então, houve um movimento muito grande, do qual eu tive a felicidade de participar junto com vários colegas e tal. Fomos ao Congresso e conseguimos primeiro tirar o regime de urgência. Isso não é uma coisa, não é urgente para você aprovar em 5 dias. Então, tiramos isso. Então, está sendo discutido. Vamos fazer tudo para que não seja aprovado, mas é só para a gente ver como que essa tentativa de diminuir os direitos, que é um direito conquistado, está na lei, né, ele impera a cada momento. Então, esses e outros, a educação inclusiva, por exemplo, é uma conquista muito grande que se tem. O que é a educação inclusiva? Que a criança com deficiência, ele estude na mesma escola, né, na mesma sala com outras pessoas, né? Não tem que estar excluído, não tem que estar no cantinho ou não ir para a escola, né? Precisa ir para a escola e ficar lá. E cabe ao Estado dar as condições para isso. Se precisa de um tutor, de um monitor até, de pessoas lá, que tenha, né? Que tenha. O meu filho, ele estudou na escola de música aqui de Brasília, né? E foi uma experiência muito boa. Então, eu conto isso como sendo uma boa experiência. Teve um professor lá que um dia chegou para mim e disse: Djalma, eu encontrei um instrumento para o seu filho. É um instrumento de percussão que a pessoa bota embaixo do braço aqui, que o meu filho não tem muito movimento da mão esquerda. Mas segurar o instrumento ele conseguiria. E aí ele bateria com a mão direita. Então, assim, eu fiquei encantado pelo interesse. Depois terminou que não evoluiu muito bem, meu filho teve que fazer uma cirurgia e se afastou lá, mas esse interesse. E tinha também, tem as salas de recurso, né, nas escolas públicas, tem a sala de recurso, que são salas preparadas para dar um apoio ali às pessoas com deficiência. Então, por exemplo, na escola de música tem muitos cegos e tem a partitura em braille, onde ele toca. Primeiro, os caras são muito inteligentes, né? Eles veem uma vez e já decoram. Mas ele tem a dúvida, ele vai lá na partitura, passa o dedinho lá e vê que nota é aquela que ele tem que tocar. Então, são mecanismos como esse que são muito importantes, né, para a questão da inclusão. Mas, assim... Você vê algum risco nesse governo? Tem algum projeto para diminuir ou atrapalhar essa questão da inclusão na escola? Sim, tem inclusive um estudo do MEC
que ele tá muito preocupante no sentido de que isso pode reverter, né? A pretexto de colocar as pessoas para o ensino especializado, ou seja, as escolas especializadas, a escola só de CEP, tal, que eu não estou tirando a importância, não, sabe? Por exemplo, há várias escolas, como o Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, de SEBS, que ele faz um trabalho muito bom. Mas, assim, é uma possibilidade que tem de um aprofundamento e tal, mas que o direito deve ter de estar na escola regular. Então, a pretexto de reforçar ou de direcionar para a escola especializada, diminuir a inclusão, as pessoas com deficiência no ensino regular. Eu acho que tem sim, e tem movimentos nesse sentido, né? Já tem uma prévia, ainda vem do governo Temer, né? Que já teve um documento que circulou a título de balão de ensaio, assim, muito ruim, foi muito contestado. O CONAD contestou esse movimento, tem uma linha, um pensamento diferente, tem vários grupos, né? Por exemplo, tem a PABB faz parte de uma rede de inclusão, rede de entidades de pessoas com deficiência, sabe? Então, a rede interna, rede de inclusão da pessoa com deficiência, onde a gente tem um trabalho muito importante com relação a essa questão. Quem tiver interesse depois, quiser mais aprofundamento, pode manter contato comigo, que eu passarei material sobre isso. Perfeito. O Douglas Pereira, ele pergunta para você: ao tempo que vemos manifestações intensas em prol do reconhecimento e valorização da diversidade humana, percebemos que se aflora na sociedade também ações de intolerância e indiferença. Como é que você vê essa questão? Muito importante. O Douglas é o presidente da PABB. Douglas! Ele está em Douglas. Tá em São Paulo. Ele tem um filho com Down, né? Ele tem um filhinho com Down. É uma pessoa que está nessa luta aí há muito tempo, né? E eu tenho essa felicidade de compartilhar com ele uma vaga no conselho diretor da PABB. Então, a gente está em contato direto, né? Nesse período da pandemia, a gente tem feito reuniões aí online, evidentemente, e temos discutido bastante, né? Todo esse caminhamento. Olha, essa questão ela é muito importante, né? Sobre a questão da intolerância, né? Então, ela cresce de fato. Então, por incrível que pareça, ao tempo em que nós avançamos no sentido de que a pessoa com deficiência deve ser vista em toda a sua diversidade, com cotas de emprego, entrando no ensino regular, né? Na escola regular, a gente observa também ainda muita discriminação, muito preconceito, né? Muita incompreensão do que é a deficiência. Então, a gente vê casos demais de pessoas que ficam impossibilitadas de entrar em determinados ambientes, de outros que se afastam das pessoas com deficiência. Então, assim, é algo que eu considero que é uma luta permanente nossa, tá certo? Uma luta constante, tá? Sempre tem que estar falando nisso de uma maneira de que as pessoas elas mudem esse comportamento. Por isso, o Carbone, mais uma vez, eu agradeço o fato de ter incluído uma palestra como essa, né, no meio, né, das lives, né, para que a gente possa também tornar cada vez mais essa temática próxima de nós, né? Não é algo estranho, ela faz parte da gente. Então, eu acho que isso, Douglas e demais ouvintes, né, isso contribui muito para a questão do aumento da tolerância. Douglas, parabéns pelo seu trabalho aí, parceria aí com o Djalma, vocês vão fazer muita coisa bonita aí para esse pessoal que precisa disso. A Roberta Salles faz um comentário aqui, eu praticamente concordo com ela, não é bem uma pergunta, mas é importante registrar. Ela falou: falar da educação à distância é lícito, né? Eu citei a importância da gente trabalhar a educação à distância no momento de quarentena, desde que se considere a acessibilidade comunicacional. Sem dúvida, Roberto. Isso tem que estar, isso tem que ser pauta perene e permanente, né? E o acesso socioeconômico de todas as pessoas aos equipamentos adequados e internet de qualidade. Sem dúvida. Nós estamos aqui, estamos também
tentando pautar os veículos de comunicação sobre o que eu estou chamando dessa campanha de levar a internet às comunidades pobres nesse momento tão importante aí, onde o governo está gastando tanto dinheiro para poder ajudar a população, por que não ajudar nesse quesito que é não deixar os alunos um ano sem escola, né? Porque já tem jovens que estão completamente fora esse ano, completamente fora do sistema educacional, né? Então, isso vai aumentar o gap entre a elite do país e os necessitados, que vão ficar um ano a menos sem educação. Você tem toda a razão. E o Amarildo Jorge, ele pede para que você retome um tema. Ele fala: só 11% das vagas destinadas ao PNE são preenchidas no Serviço Público Federal e apenas 45% nas empresas públicas. Ele bota um ponto de interrogação. Comente sobre isso mais, Djalma. Ótimo. Um grande abraço para o Amarildo. Esse é um colega de Natal, no Rio Grande do Norte. Ele tem um netinho que tem autismo. Nós somos colegas de faculdade, lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Eu terminei agronomia lá e o Amarildo está lá. Que bom, Amarildo, você está presente. Muito, muito, muito bom. Obrigado pela pergunta, né? Então, ali, naquele percentual, me chamou a atenção também. Porque é o seguinte, o que é que tem ali? Primeiro que no serviço público por meio as pessoas entram por meio de concurso. Então, a cota está no concurso, né? E ele vai se aperfeiçoando ao longo do tempo. Então, nos últimos concursos é que tem uma cobrança maior, quando tinha concurso, né? Então, esse também é um fator desse percentual estar pequeno, hein? Porque não está tendo concurso. Então, as pessoas que estão no serviço público são aquelas antigas. Algumas que entraram ainda sem a lei de cota para pessoas com deficiência. Até por isso que esse número é pequeno agora, tá certo? Então, agora, a fiscalização atual está muito grande. A fiscalização atual está muito grande e isso está fazendo com que as pessoas tenham aumentado, né, um pouco o tempo, mas assim, ainda é uma luta muito grande. Tem um exemplo aqui de uma colega de Brasília que passou no concurso da Caixa Econômica e não foi chamada. A Caixa chamava pessoas, porque ela precisa intercalar, né? A empresa, a instituição que faz concurso, ela vai intercalando, chama e proporcionalmente, né? Pessoas que estão fora da cota e pessoas da cota, então, para ir mesclando isso, né? E houve problema, ela teve que recorrer à justiça para ser chamada. Atualmente ela está trabalhando agora na Caixa, mas por meio de uma luta individual dela, depois de 2 anos fazendo isso. Então, por tudo isso, é que aquele número é tão baixo, Marildo. O Wagner Siqueira Pinto te manda um abraço. Lembra do nosso colega Wagner, que cuidava da sustentabilidade, né? Grande amigo. Adorou sua palestra. Um dos maiores nomes da responsabilidade social do país. Exatamente. E o Bianco Júnior, você sabe, ele cuida do programa de providência de elevação da renda familiar, né? E junto com o Maurício Teixeira da Costa também, que foi ex-diretor do Banco do Brasil. O Bianco, ele fala: Carbone, conte sempre com o programa Providência de Elevação de Renda Familiar nessa luta a levar a internet às regiões mais pobres. Obrigado, Bianco. Vamos trabalhar juntos, sim. E ele comenta o seguinte: uma solução, Djalma, para melhorar a acessibilidade das pessoas com deficiência no mercado de trabalho não seria a isenção dos encargos trabalhistas e previdenciários? Desculpa, Carbone, você poderia repetir a primeira parte da pergunta que eu não... Ele fala que estaria com a gente aqui para ajudar em levar a internet às regiões mais pobres, mas é só um comentário que ele faz. Aí ele faz a pergunta para você. Ele fala: uma solução para melhorar a acessibilidade das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, eles ingressarem no mercado de trabalho, não seria a isenção dos encargos trabalhistas e previdenciários para esse público? Sim, alguns países trabalham com isso, tá certo? Na União Europeia, naquele estudo lá da Organização Internacional do Trabalho, que eu apresentei na palestra, vocês podem ver que lá ele está trazendo isso, né? Alguns trabalham com isenção. Eu acho que era um estímulo, sim. Eu acho que o Estado pode fazer esse tipo de mecanismo,
né, esse tipo de concessão, que isso não representa grandes diferenças, né, para o orçamento estatal, e era uma boa medida, né, de fazer isso. Já houve tentativas, existe isso, por exemplo, para a compra de equipamentos de tecnologia assistiva, por exemplo, a gente tem várias concessões, né, quando se compra equipamento. O Banco do Brasil mesmo tem o decreto acessibilidade, que tem taxas bem reduzidas para as pessoas comprarem equipamentos ligados à mobilidade, né, cadeiras de rodas e outras tecnologias. E tem também, da parte do governo, uma isenção fiscal para adquirir carros. Então, hoje tem dispensa de IPI para automóveis até 70 mil... Não, IPI é liberado, né? O ICMS é que é até 70 mil reais, para carros com valores até 70 mil, mas o governo federal isenta o IPI para as pessoas com deficiência comprarem carros, tá certo? Então, existe já alguma coisa, mas, assim, sem dúvida, para a inclusão no mercado de trabalho, eu acho que é uma boa medida. Muito bom. E só uma informação para você saber, essa live aqui teve aumento de audiência ao final do que de diminuição. Interessante, né? Porque sempre a gente tem uma queda no finalzinho, né? O pessoal realmente gostou muito da sua apresentação. Nós estamos chegando ao fim, estamos com 1h35 de live. E aí eu quero te fazer a última pergunta. Eu sei que você, em parte, já respondeu sobre isso. Essa última pergunta é do Arthur Roman. O Arthur Roman você conhece, nosso colega lá do Paraná. Hoje ele está em Santa Catarina. Foi o segundo palestrante que falou de equipes polifônicas. O pessoal gostou muito da live dele. A live dele já está sendo usada aí por muitos professores aí. Então, Arthur, obrigado aí pelo seu apoio. Ele vem ajudando a gente aqui nas lives, viu, Djalma, o tempo todo. Ele é um grande parceiro aí. Então, a participação dele, do Sérgio Ried, sua, eu agradeço de coração mesmo. O Arthur Roman diz o seguinte: primeiro, parabéns pela exposição, Djalma, gostei muito, né? Aí ele diz que desenvolveu uma pesquisa publicada em uma revista da USP, Atenção às PCD, uma análise das propostas dos candidatos à presidência da República em 2018. E ele diz que o plano de governo da coligação que elegeu o presidente Bolsonaro não fazia qualquer referência às pessoas com deficiência. E aí ele fala, como é que você analisa essa situação, sabendo que as PCD dependem de políticas públicas? Olha, de fato, na época também da campanha, nós fizemos esse estudo e não tinha lá nenhuma referência à pessoa com deficiência, né? Eu analiso como uma forma triste. É muito ruim a gente ter uma realidade como essa. Ali no final da campanha teve um grupo, né, de pessoas com deficiência, não sei se vocês viram, foram recebidas pelo então candidato a presidente. Na verdade, ambos candidatos no segundo turno receberam essas pessoas e houve ali alguns compromissos, né, tal. Mas o que a gente observa, e o Arthur, primeiro, Arthur, muito obrigado por a sua audiência, você é uma pessoa fantástica, isso me orgulha muito de você estar presente. Também assisti a sua palestra e gostei demais, Arthur é fantástico. E você trabalha esse tema, você traz um pensamento sobre esse tema de a gente não ter muita esperança do ponto de vista de ações governamentais. Então, ou o movimento ele se mobiliza cada vez mais para, primeiro eu estou falando de garantir o que já tem, não é nem para ampliar, né? Porque uma coisa seria garantir e ampliar, ter mais direitos, né? Então, pelo menos garantir o que se tem para evitar que se retire, ou então, se esperarmos do governo, realmente não tem. Aquela questão lá da tradução de Libras do discurso de posse, né, que a primeira-dama fez, que se esperava que ela pudesse ter uma certa proatividade, né, ter uma maior expressão. O que a gente vê é que não tem, né, não é isso, quer dizer, cada vez mais apagada, a pauta do governo enveredou muito para outro lado,
em termos de supressão de direitos, né, supressão de conquistas e tal, de modo que eu vejo sim como uma ameaça, né, diante das medidas governamentais que a gente tem, que a gente possa perder direitos, tá certo? Então, é necessário, de fato, que ficamos com a situação muito alerta, sempre com cuidado para evitar que isso aconteça. E Djalma, olha, a Cristiane aqui, são comentários. Eu achei importante eu transmitir esses comentários que são colocados aqui. Então, a Cristiane Alves Gonzaga da Conceição, ela fala: se somos agentes de resistência na luta pela garantia de direito para as pessoas com deficiência, que devemos seguir numa constante labuta, agora tanto mais num contexto de tantos retrocessos. E o Marcos Antônio Pereira Borges fala: na contramão, o governo federal enviou à Câmara dos Deputados o projeto de lei 6.159, de 2019, que desobriga empresas de adotarem uma política de cotas para pessoas com deficiência ou reabilitadas. Fala, isso aqui é muito triste, né? E a Célia Neves fala: o crédito do BB para a compra de equipamentos para pessoas com deficiência foi desativado? Você sabe disso? Eu não sei. Bom, oi, Celinho, eu já tinha te visto aqui. Além daqui, eu vi também que tem Silvia. Pessoal, eu não pude acompanhar muito o chat, não, tá certo? Porque eu tenho que dar atenção aqui, então vi pouca coisa. Então, o Carbone é que faz essa gentileza aqui para a gente, aqui da palestra. Mas eu vi que a Silvia está aqui. A Silvia é a delegada da PABB aqui em Brasília. Eu mando um abraço para ela, tá certo? Ô, Silvia, seja bem-vinda aí. Felicidades. Talvez você conheça a Silvia Torquato Jambo, trabalhou no DESERD conosco. Claro, minha amiga, adoro ela. Viu? Beijão para você, Silvia. Isso. Então, o Aldemar, o Aldemar, usuário de cadeira de rodas, é bem conhecido no banco, né? Ele está na ativa, não sei se ele está aqui, é também delegado aqui em Brasília. E o Serginho, né? Não é o Sérgio Ried, não, agora eu esqueci o sobrenome do Sérgio, mas ele só chama de Serginho, né? Que ele também tem um filho autista e é uma pessoa muito boa e está fazendo aqui parte do time de pessoas do Banco do Brasil na PABB. E temos os funcionários, né? Que a gente tem um corpo de funcionários do banco, que são diretores, delegados, e temos empregados da PABB, que eu vi aqui vários aqui na sala, né? Tem a Ângela, que é a nossa supervisora aqui, tem o Igor, que é o técnico de esporte da Z, a Leonor, eu vi aqui o nome da Leonor, é assistente social, e a Valquíria, né, que é auxiliar administrativo também, é o nosso time aqui no Distrito Federal. Essa questão que a Celinha pergunta sobre o crédito de acessibilidade, o banco, nós tivemos esse aviso por meio da imprensa, que, por falta de dotação orçamentária, não teria dinheiro para o crédito de acessibilidade agora no segundo semestre. Eu fico imaginando assim, quanto que isso representa do total de crédito do banco? Deve ser uma coisa tão irrisória se a gente pensar tudo isso, né? Então, isso foi um aviso. Fizemos vários movimentos, o CONAD mesmo, que é o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, né? Chegamos a fazer um documento para o banco e tal, e a última notícia, Celinha, é que poderia haver modificação, não ser implementada essa redução, né, em virtude de diversas contestações, né, e movimentos contrários que isso gerou. Tá? Então, é muito provável que talvez a gente segure isso. Mas mais uma vez, a custo de reivindicação, né, de cobrança, de ter que ir lá atrás para dizer, olha, isso é importante, tem muita gente que compra cadeira de rodas com esse crédito, né? Que ela precisa desse crédito para comprar um instrumento para melhorar a audição, coisa dessa natureza, né? Muito bom. O Divandro também faz um comentário, ele te manda um abraço, Divandro de Oliveira, você deve conhecê-lo. Ele fala: estamos aqui no norte do país, o que ele qualifica como atípico a qualquer discussão sobre acessibilidade e comunicação. Imagino que o norte deva sofrer muito, né, Djalma?
O Devandro eu conheço desde pequeno, meu irmão. Ah, teu irmão. Muito bom, muito bom. Então, ele tá no norte, e ele é engenheiro agrônomo lá, mora em Marabá, né? E realmente a gente tem conversado muito. As condições lá são até mais difíceis, né? É tanto que nós vamos, a PABB, a gente está tentando abrir um núcleo lá em Belém, porque na região norte não tem ainda a PABB. Nós estamos em 14 unidades da federação e não chegamos ainda ao norte. E uma dos nossos pensamentos, já inclusive aprovamos isso, né, no âmbito da diretoria, temos trabalhado já com comissão já para instalação, já está bem avançado, tá? Esse período de quarentena aí fez com que a gente esfriasse um pouco, mas logo que retomar as atividades, uma ideia é chegar no norte. Então, ali fazer ponte também com os demais, no Pará, mas fazer ponte também com os demais estados, porque realmente a situação ainda lá é mais preocupante. Muito bom. Djalma, nós chegamos ao fim da nossa apresentação. Quero te agradecer muito, viu, a sua dedicação, seu esforço, sua generosidade em compartilhar com todos essa fala tão bonita, tão inspiradora e tão necessária. Então, nós vamos aqui fazer a edição dessa palestra, depois vamos editá-la com Libras e vamos disponibilizar. E aí você também vai ajudar a divulgar, vamos fazer essa fala chegar em todos os lugares possíveis, né? E eu quero lembrar a todo o público, viu, Djalma, que depois de 2 meses de lives, né, onde muitas pessoas se esforçaram para que a gente pudesse reunir, né, primeiro, o pessoal da Universidade Corporativa do BB, que a gente convidou para contar um pouco, né, o que eu chamei dos pensadores da universidade, não que são melhores do que os outros, nada disso, é um conjunto. São as pessoas que são mais próximas a mim, que eu tive e que me aceitaram esse desafio, vieram aqui mostrar o pensamento dessa universidade, né? Não viemos aqui falar sobre metodologia de ensino, nem da educação, que isso é inerente a qualquer processo educacional, mas é um pensar sobre, né, a vida, pensar sobre o desenvolvimento humano. Então, são algumas palestras interessantes que ajudam as pessoas, né, principalmente quem opera com treinamento e desenvolvimento. Depois tivemos um bloco onde a gente chamou empresários importantes, né, personalidades do país, grandes profissionais, que também deram o seu recado. Chamamos o que eu entendo dos grandes catedráticos na área de desenvolvimento humano do país, né? Ainda não conseguimos incluir a todos, porque tínhamos que dar um limite, né? Priorizamos fundamentalmente a Fundação Getúlio Vargas e a UNB. Temos outros grandes profissionais, né? E ainda conseguimos uma professora da USP maravilhosa que veio falar sobre metodologias ativas, né? Então você tem aí uma série de doutores aí que deram o seu recado sobre as pesquisas mais recentes na área de desenvolvimento humano. Ainda chamamos alguns jovens promissores, esses jovens que vão assumir a liderança desse papel na sociedade, que também deram o seu recado, mostraram o seu conteúdo, né? Chamamos vários artistas, como eu falei para vocês, né? E o interessante é que alguns artistas ficaram muito felizes em poder fazer uma autocuradoria da sua obra, né? É uma coisa tão fácil, né? E, ao mesmo tempo, tão difícil, porque parece que esse país, às vezes, não valoriza a arte, né? A gente tentou abrir um pouco de espaço e eles ficaram muito felizes, fizeram uma adesão em massa. Eu tive dificuldade porque eu tive que parar. Eu tinha outros artistas maravilhosos para colocar, não pude colocar. Então, aí fica aí eu pretendo fazer um novo evento ano que vem, se a gente tiver condições, e continuar apostando na arte, né? E foram palestras belíssimas, né? Um deles, ele abriu o ateliê da sua casa, ele navegou no ateliê o tempo inteiro contando sobre sua arte. Uma coisa maravilhosa, né? E, por fim, vocês aí que estão fechando o bloco, né? Com essa multiplicidade de visões e a inclusão social do desenvolvimento humano. E agora vamos ter a palestra final com o professor Sérgio Ried, que aceitou essa dura missão de olhar todas as palestras e fazer uma síntese para nós, né? Estamos ansiosos para ver. O professor Sérgio Ried sempre ele inova na sua perspectiva, né? Então, estamos aí ansiosos de ouvir o Sérgio Ried. Então, você está convidado, Djalma, esteja com a gente aqui. Vamos ouvir o Serginho e vamos fazer um grande brinde ao desenvolvimento humano aqui, à inclusão social, como fechamento desse evento Janelas de Desenvolvimento Humano. Você é
nosso convidado especial amanhã, viu? Queremos você do nosso lado. Muito obrigado, viu, por você estar aqui com a gente. Obrigado a você, Carbone. Fiquei muito feliz em ter participado. Sem dúvida, amanhã estarei na primeira fila, tá certo? Junto aí com vocês aí para ouvir e aprender cada vez mais com o Serginho. E para mim foi uma satisfação muito grande ter trazido esse tema, que é uma maneira de colocar cada vez mais em evidência essas pessoas com deficiência e tratá-las com naturalidade, né? São pessoas como qualquer outra, nada existe melhor do que trazê-las para esse universo. Tá bom? Muito obrigado a todos também pela presença. Tá bom. Então, a todos, bom almoço a todos, a todas, obrigado pela audiência e amanhã, 10 horas da manhã, Multiplicidade de Visões, Trilhas e Desenvolvimento Humano com o professor Sérgio Rielli. Tchau a todos. Tchau, Djalma. Agradece as colegas lá do Libras, fala para elas que a gente fica muito grato pela disposição delas, viu? Legal. Falarei sim. Até mais.